Nessa manhã, eu quero falar um pouquinho, trazer à nossa memória, dois assuntos importantíssimos que nós temos que saber. Céu e inferno são reais. Só que Deus não planejou o céu e não planejou o inferno. Ele teve que, no meio do caminho, ter essas opções. E tanto o céu quanto o inferno não serão para sempre. O céu não é a nossa última parada, depois daqui. Porque Ele criou uma nova terra, um novo mundo para nós. E é lá que você vai viver para sempre. Então, os nossos irmãos que já partiram, depois da vinda de Jesus, e todos os outros estão no céu, também aguardando. Porque de lá nós teremos um outro lugar. Então, nessa manhã, vamos trazer à memória aquilo que nos fortalece, que nos sustenta, para nós avançarmos, porque se você viver só pensando nesta vida tão passageira e tão terrena, você vai ser um tolo, uma tola. Porque você vai gastar a sua vida inteirinha construindo só aqui no temporário, porque você é eterno. Tanto as pessoas que vão passar a eternidade no inferno, ou no lago de fogo, que é onde o inferno será lançado, ou quanto aqueles que vão passar a eternidade nesse mundo que Deus construiu para nós, uma nova terra, eles estarão vivendo para sempre. Não tem como você apagar, não tem como eu morrer no meu espírito, no sentido de parar de existir. Então, nós temos que trazer à memória isso o tempo todo, porque é você que escolhe agora, nesta sua geração, aonde você vai passar a sua eternidade, com Deus ou sem Deus. Então, lá no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, quando eles foram criados, Deus não criou a morte. Eles jamais iriam morrer. Nós jamais iríamos passar pela morte. Mas a hora que Adão fez a escolha errada, o pecado entrou. E quando o pecado entrou, a morte entrou e passou a reinar no planeta. Então, se você olhar comigo, eu não vou ler isso agora, lá em Gênesis. Quando tudo aconteceu, Deus falou para Adão e Eva, olha, vai nascer um homem, o descendente, vindo de você, Eva. E ele, Satanás, vai esmagar a sua cabeça. Ele vai vir. E ele vai reverter tudo isso. Então, naquela época, os nossos antigos que morreram, lá na época de Gênesis, eles morriam e tinham que ir para um lugar. O céu não poderia ser habitado ainda. Então havia um lugar para os mortos. Havia um lugar aonde eles iam. E o inferno naquela época, ou esse lugar dos mortos, ele tinha só um abismo que separava o lugar que aqueles que realmente não obedeceram as instruções que Deus tinha dado a Adão e Eva. A gente vai lembrar quais foram as instruções, porque as pessoas eram salvas, tinha uma maneira de ser salvo. Só tinham que fazer praticamente exatamente aquilo que Deus disse para eles. Olha, vocês vão a partir de agora acreditar que vai vir o descendente. Se vocês acreditarem nisso, que o descendente vai vir, e vocês não adorarem mais nada, não idolatrar mais nada e seguir esse pensamento, essa minha instrução, vocês vão morrer, vão para o lugar dos mortos, mas não vão para o inferno. Vocês vão aguardar nesse lugar a vinda que ele vai vir, ele vai chegar. Então, tanto a geração de Adão, de Sete, Enós, todos eles, Matusalém, eles iam anunciando uns para os outros, olha, vai chegar o descendente. Nós temos que guardar essa promessa, ele vai vir e vai esmagar a cabeça de Satanás, vai destruir a morte, nós somos aprisionados na morte eterna. Mas vai chegar alguém que vai quebrar essas cadeias, que era Jesus. Então eles eram salvos crendo que Jesus viria, crendo que o Salvador iria chegar. Não havia lei naquela época. Deus foi dar a lei para Moisés, então era assim que eles eram salvos. E como você sabe disso? Porque depois a gente vai ler lá em Lucas.
onde existe esse lugar, paraíso e inferno, onde aqueles que morreram antes da chegada de Jesus iam para este lugar. Então, Davi foi para o paraíso, todos eles, todos os santos, todos os profetas, todos aqueles que aguardaram a promessa, a chegada de Jesus, estavam lá no paraíso aguardando. E entre o paraíso e o inferno havia um abismo. E nós conhecemos bem a história de Lázaro e do homem rico. Um foi para o inferno e o outro foi para o paraíso. Só que quando Jesus veio e ressuscitou, ele passou nesse lugar e levou todos para o céu. O céu não estava habitado ainda pelos santos que morreram crendo que ele viria. É por isso que ele se apresentou aos espíritos aprisionados em cadeias. Ele saiu, ressuscitou, passou por lá e pegou todos e levou todos para o céu. É por isso que ele falou para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vou no paraíso, vou mostrar, Davi, sou eu. Adão e Eva, eu cheguei, eu sou o descendente. E vamos comigo. E levou todos eles para o céu. Então essa é uma história muito linda, porque nós hoje, na graça, quando nós morremos, nós vamos para o céu. Não existe mais o paraíso está vazio. E aqueles que morrem sem Cristo irão para o inferno. Por que isso é importante? Porque você tem que ter consciência da sua salvação. E tem que saber que você não é salvo de qualquer jeito. Você não vai para o céu porque você é bonzinho. Você vai para o céu porque você nasceu de novo e agarrou a tua salvação. Então, nessa manhã, vamos começar lendo Êxodo. Versículo 13, versículo 4 de Êxodo 20. Essas duas instruções foram exatamente as instruções que Deus deu para Adão e Eva naquele dia no jardim. Vocês não vão crer em outro Deus além de mim. Vocês vão entender que realmente eu sou o Deus verdadeiro. E não vão adorar e não vão fazer imagens de mais nada. Por que eu tenho que ler isso e trazer à minha memória? Porque tem que haver em você uma consciência. E essa consciência já existe pela nova natureza. A sua nova natureza é poderosa. Essa nova natureza que foi dada a você é a mesma vida, a mesma natureza que estava em Jesus. Quando Jesus nasceu nesse planeta, ele nasceu com essa natureza que está em você, que está em mim nessa manhã. E a nossa natureza é poderosa em Deus, é muito poderosa. E ela é ensinável pela pessoa do Espírito Santo. É por isso que nós temos que cooperar com o Espírito Santo, nos entregando a Ele, passando tempo orando no Espírito Santo. Não existe uma outra maneira de mudar, de fazer a sua nova natureza amadurecer. Porque tem muitos ensinos errados por aí. Entendimentos errados. O bem mais valoroso que você tem é a sua vida em Cristo. O maior presente que foi dado para você e para mim foi nascer de novo. Não existe um maior milagre do que esse na vida de um homem. De que adianta eu ser curada? Eu era cega, agora eu vejo. E continuo na morte e vou para o inferno? De que me valeu? Porque o inferno é real. E você não chega no inferno sem ter tido a oportunidade de ter escolhido Jesus. Ninguém que está no inferno nessa manhã, porque tem milhares de pessoas que estão nesse exato momento vivos, entre aspas, no inferno. Que falam, que estão vendo. Como você sabe disso? Porque está lá em Lucas 16. Você não vai morrer e ficar dormindo. Você vai ter consciência. A hora que eu fechar os meus olhos para este mundo, eu vou abrir os meus olhos para a eternidade. E nós cremos na palavra de Deus. Então vamos para Êxodo 20, versículo 13 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Deus verdadeiro, o Criador. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura,
nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Está dizendo, olha, não faça nenhuma escultura, nenhuma imagem de que existe no céu. A Bíblia diz que só existe um único caminho. E esse caminho é o mesmo caminho que Deus falou lá no Jardim do Éden. O descendente vai vir e vai esmagar você, Satanás. E esse descendente é Jesus. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.